Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim viver na miséria. Já conheci milionários que choravam sozinhos à noite e mendigos que cantavam de alegria. E sabe qual é a diferença entre eles? Não é a conta bancária, é a ordem de prioridades. Se Deus não é o primeiro lugar na sua vida, tudo o que você conquistar vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Quando você coloca Deus antes de tudo, a sua forma de enxergar a vida muda completamente. E não estou falando apenas de frequentar uma igreja ou seguir um conjunto de regras. Estou falando de viver com a consciência de que existe uma inteligência infinita guiando seus passos e que, quando você se conecta a ela, cada decisão, cada movimento e cada oportunidade passam a ter um sentido que vai além do dinheiro ou da sobrevivência. A maioria das pessoas começa pelo fim. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Quando eu conseguir tal cargo, vou finalmente ter paz. Mas é como tentar construir um prédio de 50 andares em cima de um terreno sem fundação. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ruir. Eu já vi homens com contas milionárias entrarem em colapso emocional porque construíram suas vidas sobre um alicerce frágil: orgulho, ganância, ego. E vi pessoas simples, que nunca tiveram uma conta cheia, mas que viviam em plenitude porque entendiam que tudo o que têm vem de uma fonte maior que elas mesmas. Pesquisas modernas confirmam algo que eu já dizia há décadas. Pessoas com uma prática espiritual diária têm mais resiliência diante das dificuldades, sentem menos ansiedade e experimentam mais satisfação com a vida, independentemente do tamanho da sua renda. Isso não é mágica, é foco. Quando Deus é o centro, você começa a ver o que realmente importa e a filtrar o que não passa de distração. Lembro-me de um caso específico que poderia ter mudado a minha história para pior. Um sócio me apresentou um negócio que parecia perfeito. Alto retorno, baixo risco, pessoas influentes envolvidas. Tudo indicava que eu deveria aceitar. Mas havia algo, uma inquietação, uma voz interna que me dizia para não seguir adiante. Foi como se uma mão invisível segurasse o meu passo. Recusei a proposta. Meses depois veio a notícia. Aquele negócio era uma fraude milionária. Pessoas perderam tudo. Se eu tivesse seguido apenas a lógica do lucro, teria manchado minha reputação e arruinado minha vida. Você já sentiu isso? Aquela sensação inexplicável de que não deve ir por um caminho, mesmo quando parece perfeito? Quantas vezes você já ignorou esse aviso interno e depois se arrependeu? A verdade é que essa voz não é superstição. Hoje, a ciência chama isso de intuição. E estudos mostram que o nosso cérebro processa milhares de informações inconscientes que podem nos alertar antes mesmo que tenhamos provas concretas. Mas eu chamo isso de direção divina. É o tipo de orientação que só percebemos quando aprendemos a colocar o Criador acima dos nossos próprios planos. E aqui está o ponto. Quando Deus vem primeiro, você não fica desesperado para agarrar qualquer oportunidade. Você aprende a esperar a certa. Aprende que uma porta fechada pode ser tão valiosa quanto uma aberta, porque às vezes a porta aberta leva a um beco sem saída. E nos dias de hoje, em que a pressa é vendida como virtude e a ganância é disfarçada de ambição, colocar Deus em primeiro lugar é quase um ato de rebeldia contra o sistema. Mas é justamente essa escolha que constrói uma vida que não desmorona na primeira tempestade. Agora me diga, e se a próxima grande decisão da sua vida não dependesse apenas da sua lógica, mas da sua conexão com algo infinitamente mais sábio que você? Será que o resultado não seria completamente diferente? O medo é a fé na direção errada. É acreditar com toda a intensidade que algo ruim vai acontecer, mesmo sem ter provas concretas disso. E quando o medo assume o controle, é como se estivéssemos declarando que nossas preocupações são mais dignas de confiança do que as promessas de Deus. Muitas pessoas vivem em constante estado de alerta, como se estivessem à beira de um desastre, e isso as impede de enxergar as oportunidades que estão bem diante dos seus olhos.
passam mais tempo imaginando tragédias que nunca acontecerão do que construindo um futuro sólido. Eu já vi homens inteligentes, com todo o potencial para prosperar, ficarem paralisados porque a possibilidade de falhar parecia maior que a chance de vencer. E a verdade é que a maior parte dos medos que carregamos nunca se concretiza. Estudos da psicologia mostram que cerca de 85% das coisas com as quais as pessoas se preocupam simplesmente não acontecem. E ainda assim, elas gastam noites inteiras sem dormir, revivendo problemas que só existem na própria mente. É como se cada pensamento de medo fosse uma pedra colocada nas costas, até o peso ser tão grande que não conseguem mais avançar. Houve um período em minha vida em que eu também fui vítima dessa armadilha. Eu estava prestes a lançar um projeto que poderia transformar não apenas a minha trajetória, mas a vida de milhares de pessoas. No entanto, as dúvidas começaram a sussurrar. E se não der certo? E se ninguém se interessar? E se eu for criticado? Eu estava a um passo de abandonar tudo. Até que percebi que essas vozes não vinham de Deus. Vinham do medo. E o medo sempre vai tentar nos convencer de que é mais seguro ficar onde estamos. Decidi seguir adiante, e esse projeto acabou se tornando um dos trabalhos mais importantes da minha carreira. Pense em quantas oportunidades você já perdeu porque decidiu acreditar mais no medo do que na fé. Talvez tenha sido aquela promoção que você não pediu porque achou que não estava pronto. Ou aquela ideia de negócio que você guardou na gaveta porque pensou que ninguém iria apoiar. Quantas portas você mesmo fechou antes de tentar abrir? A verdade é que, quando você coloca Deus antes de tudo, o medo perde a força, porque você entende que não está caminhando sozinho. Veja o caso de Steve Harvey. Ele contou publicamente que só começou a prosperar de verdade quando decidiu colocar sua fé acima do medo. No início, ele dormia no carro, sem dinheiro e sem garantias, mas manteve a confiança de que Deus estava conduzindo seus passos. Hoje, ele é um dos apresentadores mais bem pagos do mundo. Não foi porque o medo desapareceu, mas porque ele escolheu não deixá-lo decidir por ele. Se você quiser experimentar essa mudança na prática, faça um exercício simples durante os próximos 7 dias. Anote todos os pensamentos de medo ou escassez que surgirem ao longo do dia. No fim de cada noite, olhe para essa lista e substitua cada um por uma declaração de fé, uma oração, ou até mesmo uma frase que te lembre que você é sustentado por algo maior. No início, pode parecer apenas um gesto simbólico, mas com o tempo, você vai perceber que está reeducando a sua mente para confiar mais do que duvidar. Porque quando a fé ocupa o lugar do medo, você não apenas sonha mais alto, você age para alcançar esses sonhos. Quando Deus está no centro da sua vida, cada decisão que você toma passa por um filtro diferente. Um filtro que não está baseado apenas no que parece vantajoso, popular ou confortável, mas no que realmente alinha com o propósito maior que você carrega. A maioria das pessoas vive decidindo por impulso ou pelo medo de perder algo, e assim acaba presa numa rotina que não traz satisfação. Uma pesquisa da Gallup revelou que 70% dos trabalhadores em todo o mundo se sentem desengajados no que fazem, vivendo no automático, sem paixão ou propósito. Isso significa que 7 em cada 10 pessoas não estão realmente vivendo, estão apenas sobrevivendo. Lembro de um momento decisivo na minha vida. Ofereceram-me um cargo político muito influente em Washington, uma oportunidade que para muitos seria o ápice da carreira. Mas apesar do prestígio e do dinheiro, eu sentia um peso no peito, uma voz interna insistente dizendo que aquela não era a minha missão. Eu sabia que meu verdadeiro chamado era escrever, ensinar e ajudar as pessoas a descobrirem o seu próprio potencial. Recusar aquela oferta foi uma das decisões mais difíceis que tomei, mas também uma das mais acertadas. Foi desse afastamento que nasceu Pense e Enriqueça, livro que hoje já transformou milhões de vidas ao redor do mundo. Pergunte-se: quantas vezes você aceitou algo só pelo dinheiro, pelo status ou pela pressão dos outros, e depois percebeu que estava no lugar errado, vivendo a vida de outra pessoa?
Quantas vezes você sentiu o desconforto de não estar seguindo seu verdadeiro propósito, mas continuou por comodismo ou medo do desconhecido? Decidir com propósito exige coragem. Coragem para ouvir aquela voz interior que muitos ignoram. Exige também humildade para admitir que, apesar das aparências, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. E quando Deus vem antes de tudo, essa coragem cresce, porque você sabe que não está sozinho. Além disso, as decisões que tomamos moldam nosso futuro de formas que não conseguimos prever. Cientistas do comportamento mostram que pessoas que alinham suas escolhas com seus valores e propósito têm níveis muito mais altos de felicidade e bem-estar. Isso acontece porque elas não vivem apenas para alcançar metas externas, mas para cumprir um chamado que dá sentido a cada esforço. Portanto, se hoje você está diante de uma decisão importante, seja mudar de emprego, começar um projeto ou até mudar de cidade, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: essa escolha está alinhada com a missão que Deus me confiou? Isso me aproxima do que eu realmente sou? Ou apenas me mantém preso em uma zona de conforto que não me satisfaz? Quando você aprende a decidir com propósito, a vida se transforma. O trabalho deixa de ser um fardo e vira um prazer. As dificuldades passam a ser degraus, não barreiras. E acima de tudo, você começa a viver uma história que é verdadeiramente sua, guiada por uma força que nunca falha e que sempre quer o seu melhor. Se você perder tudo hoje, o que realmente vai sobrar? Essa é uma pergunta que muitos evitam, porque a resposta pode ser assustadora. Para a maioria das pessoas, a resposta imediata é: não vai sobrar nada. E quando é assim, é porque estão investindo no lugar errado, colocando toda a sua segurança em bens materiais, dinheiro na conta, status social ou em uma aparência que o mundo valoriza, mas que não tem peso quando as tempestades chegam. Eu aprendi da forma mais dura que a verdadeira riqueza não é algo que um banco pode guardar ou um cofre pode proteger. Conheci pessoas que perderam tudo: dinheiro, negócios, até a saúde, e ainda assim se levantaram mais fortes e determinadas. Elas tinham algo que o dinheiro não pode comprar: caráter, fé e relacionamentos genuínos. Esses 3 pilares são o que sustentam um homem ou uma mulher quando tudo ao redor parece desmoronar. Henry Ford, por exemplo, enfrentou falência 5 vezes antes de construir o império que mudou a indústria automobilística. O que o manteve de pé não foi apenas sua inteligência ou talento, mas a fé em algo maior e a integridade inabalável com que conduzia seus negócios e sua vida. Durante a Grande Depressão, vi comunidades inteiras quebradas financeiramente, mas que permaneciam unidas porque as pessoas aprenderam a confiar umas nas outras e a ajudar quem precisava, mesmo que mal tivessem para si mesmas. Essa generosidade criava uma rede de apoio tão forte que ninguém ficava verdadeiramente sozinho. O que acontece quando você tem Deus em primeiro lugar é isso. Mesmo diante das perdas, você tem um alicerce que não pode ser tirado. O mundo nos ensina a acumular para ser seguro, a colecionar bens para proteger nosso futuro. Eu digo que esse é um caminho perigoso, porque ele coloca sua segurança nas coisas efêmeras, que podem desaparecer da noite para o dia. Invista no que o dinheiro não pode comprar. Invista no seu caráter, nas suas relações, na sua fé. Esses são ativos que se valorizam com o tempo e nunca perdem valor. Conheço pessoas que tiveram tudo, mas perderam a paz, a família e a dignidade, porque colocaram o dinheiro acima de tudo. E vi outras que, apesar de pouca riqueza material, tinham uma felicidade e uma tranquilidade que o dinheiro jamais poderá comprar. A verdadeira riqueza é aquela que permanece quando você não tem mais nada nas mãos. Se você está disposto a aceitar esse desafio, quero que comece hoje mesmo a identificar em que você está investindo seu tempo, sua energia e sua confiança. Está investindo no passageiro ou no eterno? Está construindo algo que vai resistir às tempestades da vida? Porque quando Deus vem antes de tudo, a riqueza verdadeira, aquela que nenhum banco pode guardar, se torna seu legado e seu escudo.
Se tem uma coisa que você precisa levar daqui hoje, é que a transformação verdadeira começa quando você coloca Deus antes de tudo na sua vida. É essa escolha que muda a forma como você encara os desafios, o medo, as decisões e, principalmente, a sua própria definição de riqueza. Quando essa base está firme, o resto se encaixa de um jeito que você nem imaginava ser possível. E olha só, o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te levar ainda mais longe. Lá, a gente vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, te ajudando a se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. É um passo pequeno, mas que faz toda a diferença na sua jornada. Se esse conteúdo já fez sentido para você, valeu demais pelo apoio. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam. Se quiser fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a conteúdos com prioridade, basta assinar e ativar as notificações. Eu te espero lá no próximo vídeo, pronto para continuar essa caminhada rumo ao sucesso que você merece. Até já!